Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltar aqui então às nossas aulas de quarta-feira. Hoje eu estou um pouco diferente, né? Porque hoje a gente vai fazer as nossas aulas agora às 4. Assim funciona porque eu tenho aula hoje à noite, na pós-graduação. Então, alguns dias na quarta-feira, não saindo das quartas, tá? As aulas vão ser à tarde. Mas isso não significa que o assunto vai ser menos importante. Pelo contrário, o assunto, né, a gente vai tratar sempre de coisas importantes aqui, de coisas interessantes. E hoje a gente vai tratar por que profissionais competentes continuam invisíveis dentro das empresas, tá? A gente vai falar de posicionamento. Cara, como isso é importante dentro de uma empresa? Posicionamento é algo que, assim, define ou você continua sendo um técnico, um especialista, ou você assume algumas funções de gestão, né? E evidente, né? Se você assume algumas funções de gestão, a tendência é que você suba, né? Ao longo da sua carreira, né? Então, você traga para dentro da sua família, seja é, tem gente, na verdade, que assim, não é muito de gerenciar, vamos colocar, né? Então, essas pessoas, não quer dizer que a pessoa ficando especialista ou mesmo técnico, sejam menos que as pessoas que são gestoras, tá? Isso fica bem claro. Significa que tem pessoas que eles almejam chegar no cargo de gestão, coordenação, gerência, direção, né? Se tornar um CEO, alguma coisa ali, um CFO. Então, para isso, você tem que ter um posicionamento na empresa. E as empresas também precisam das pessoas que são especialistas. Fique bem claro isso para todo mundo aqui, tá? Não é menos, né? Não é um demérito menor você ser um especialista. Pelo contrário, né? As pessoas, tem gente aí que, cara, não gosta de se envolver muito com pessoas. Gerenciar pessoas é um complexo. Tem gente que, assim, tem dificuldade, seja de conversar e tudo mais. Mas isso também não significa que não possa desenvolver. Então, se a pessoa ela quer levar para a família dela, seja esse orgulho de gerenciar pessoas e tudo mais, ótimo. Então, a gente está aqui, né? Eu vou passar algumas diretrizes que são bem interessantes aqui para você avaliar, né? Se faz sentido no teu contexto, no teu dia a dia. Mas a ideia aqui é a gente compartilhar, né? Desse contexto, tá? Não esquecendo, tá? Que eu acabo sempre compartilhando com vocês. Sigam as minhas redes sociais, tá? Adams.carvalho. Eu coloco vários assuntos assim, bem interessantes. Hoje eu coloquei como ler um cliente nos primeiros 5 minutos. Né? Ontem eu coloquei todo o processo, né, do Lean Six Sigma Green Belt aqui. Né? Coloquei algumas outras ferramentas, acabei dando aula aqui, né? Finalizando não, fazendo a primeira etapa do projeto aqui do pessoal do hospital, enquanto família, né, ali com o pessoal. Então, sim, é a rede social, tá? E a gente tem mais aqui. Convido vocês também a entrar no meu LinkedIn, porque tem coisas que a gente posta ali e tem coisas que a gente posta aqui, que são coisas diferentes, são públicos diferentes. O que você busca dentro do LinkedIn é diferente do que você busca no Instagram. Né? Então, assim, são públicos realmente diferentes. Então, aqui tem outros tipos de assuntos. Alguns assuntos acabam se repetindo, mas aqui tem outros tipos de interações. O LinkedIn ele é muito mais profissional, tá? E por fim, né, tudo que eu acabo fazendo, né, seja gravando as aulas aqui, eu estou postando no YouTube. Para que eu estou postando no YouTube? Porque isso daqui eu quero que se torne algo que você, quando tem alguma ideia, que você possa rever, né? Ou então gerou alguma dúvida, que você possa voltar aqui e rever isso daqui. Cara, isso daqui é algo muito interessante para nós, assim, essa ferramenta de compartilhamento. Então tem todos os vídeos aqui que eu já gravei, tá? Tem alguns outros vídeos que eu fiz aqui para a PUC, né? Até para o pessoal aí que não me conhece. Então vamos entrar aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Eu sou o professor Adams, tá? Eu trabalho, né, há mais de, vai dar em torno de 15 anos ali na PUC, tá? Eu tenho também 15 anos de experiência, né? Trabalhei na Renault, trabalhei na Volvo, já tive empresa, então, assim, mais de uma empresa. E a gente tem que ir para um caminho que nos faça alegre, nos faça, que nós tenhamos ali, seja um objetivo, né? Que a gente se encontre. É muito engraçado que até nessa semana, não foi a primeira vez, mas teve uma empresa que eu trabalhei e mais uma vez os caras me chamaram para voltar a trabalhar lá na empresa. E eu não quero. Né? Eu falei para eles, cara, eu estou muito feliz, né, onde eu estou, eu faço o que eu gosto, eu até essa semana conversei
seja com o meu gestor, e meu gestor me perguntou, como que você se sente? Cara, a primeira coisa que eu falei para ele, eu me sinto feliz. Então, a gente precisa se sentir feliz, porque se você está feliz, você desenvolve melhor, você cria, você se dedica, aquilo não é um peso, aquilo, na verdade, é satisfatório, porque você tem uma meta ali na frente, né? Eu tenho uma meta. Então, eu tenho uma meta de compartilhamento de conteúdo aqui com vocês. Então, assim, muitas das coisas que eu aprendo na universidade, eu vejo que eu acabava sempre ficando num grupo muito seleto ali. E assim, lógico, evidente, que essas pessoas ali, na maioria das vezes, eram um contrato que pagavam e até pagavam muito caro. Mas alguns insights que eu tirei de lá, que eu estou trazendo para vocês aqui, é mais para a gente compartilhar mesmo, tá? Que assim, eu me dedico, eu me dou, né? O prazer de compartilhar algumas coisas que eu vivi e que eu aprendi, e algumas coisas ali que ao longo do tempo foi de uma aprendizagem, seja no fazendo mesmo, né? Faz, erra, 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 aprende, 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 erra, aprende. A vida é assim, a vida é uma constante dessa maneira, tá? Então, na educação acadêmica aqui, eu trabalho mais de 15 anos lá dentro. Eu comecei como professor de pós-graduação, hoje eu sou professor de graduação, pós-graduação, hoje eu tenho alguns cursos na pós-graduação ali, entre eles, eu tenho Lean Six Sigma, uma pós-graduação, eu tenho uma pós-graduação em engenharia de produção, eu tenho uma pós-graduação em logística, engenharia em Lean Office, em Lean Healthcare, tem outras. Então, assim, ainda bem, tá, que eu tive esse luxo, vamos dizer assim, entre aspas, né, porque isso daqui não foi me dado, na verdade, foi conquistado, né, então, e a conquista, ela vem, evidente, que as pessoas, elas têm que entender que a gente consegue entregar resultado. Então, nada na vida, né, não vou colocar nada na vida, né, algumas coisas na vida, né, não vem de graça, a gente tem que conquistar. Então, assim, em cima disso, tá, que eu estava comentando com vocês hoje, que é bem importante, a gente vai trabalhar em cima, seja porque as pessoas, né, ou então porque os profissionais competentes continuam invisíveis dentro das empresas. Então, assim, eu vou fazer uma trilogia aqui, né, de uma série de visibilidade estratégica, e eu acho que vai ser bem interessante para a gente aqui, tá? Porque é uma parte de conscientização e diagnóstico aqui, da gente olhar para dentro da gente. Porque muitas das vezes o que acontece, a pessoa ela já tem, seja uma formação do Green Belt, uma formação de projetos, uma formação de PMO, etc. Formações, tá? Com gestão. Mas e por que que esse cara ele não é visível dentro de uma empresa? O que que acontece com essa pessoa que ela continua invisível dentro de uma empresa? Assim, é algo tão chocante para algumas pessoas. Isso dali faz com que a gente precise refletir um pouco do o que acontece. Eu estou entregando muitas das coisas aqui. Então, olha só que interessante. Vamos já para o nosso, né, pro nosso slide aqui da ideia de como que vai ser essa organização hoje. O principal problema aqui, tá, é que a ferramenta não é o esforço, tá? Então, assim, aqui é posicionamento, tá? Assim, eu preciso, seja, mudar alguma manivela que eu tenho aqui para que eu possa, seja, me ajustar, seja, aonde eu estou. E independente das empresas, a gente precisa ter uma posição ali que não é mais a parte técnica, porque a parte técnica, a priori, você foi contratado para isso. Mas a parte humana ali, né, a parte a gente chama de soft skills, que assim, é o relacionamento, é o jeito que você faz as coisas. Isso é que a gente acaba chamando de posição, de como que você trabalha isso com os seus colegas, como que você se identifica. Isso é bem importante, né? Para você continuar do jeito que você está e nada mudar, não vai mudar essa posição. Você precisa mudar, então, seja esse teu contexto, seja de onde você está. Então, a gente vai, né, se identificar aqui, né? Depois a gente vai trabalhar num problema que eu trouxe, que é um problema real, tá? Algumas transições possíveis e um fechamento ali, seja do nosso dia a dia. Então, qual que é o paradoxo aqui? O paradoxo aqui, que eu acabei de falar para vocês ali, é que existem, assim, e é muito interessante isso, porque principalmente como eu estou dentro da universidade, eu vejo pessoas ali que o cara tem pós-doutorado, o cara tem um assunto ali
E ele é, assim, ele é sumidade naquele assunto. Esses dias mesmo eu estava conversando com um colega nosso lá, o cara também tem pós-doutorado, ele falou, cara, eu posso trabalhar em qualquer empresa do ramo farmacêutico aqui do Brasil, e eu já recebi várias propostas. Evidente que daí tem o porquê ele não quer. Ele falou, cara, porque eu tenho muitas qualificações, né? Eu tenho algumas línguas fluentes, eu tenho certificações, eu tenho, assim, o meu pós-doutorado, ele me levou a trabalhar para empresas americanas, empresas europeias, mas assim, eu não quero, olha só que interessante, eu não quero virar gestor. Aí ele falou, e se eu fosse para aquele lado, eu teria que virar gestor. O problema desse cara, evidente, é que ele está apontando, seja para uma outra direção. Mas, né, vamos colocar aqui, a maioria, tá? A maioria, eles querem virar gestor. E eu me coloco nesse lugar. Quando eu comecei a fazer a universidade, cara, era assim, a gente pensa, principalmente quando a gente é muito imaturo, né? A gente já pensa que vai sair da universidade ganhando tipo médico, né, ou empresário, ou se não vai ser ganhando como médico empresário, um pequeno período ali que você vai trabalhar, você já vai ganhar muito bem e você já vai ser reconhecido, você vai isso, aquilo. Só que na verdade assim, toda aquela parte que a gente tem na universidade, né, e principalmente quando a gente entra trabalhando numa empresa, ou mesmo alguns anos que trabalhando numa empresa, e eu vejo alguns colegas meus que estão, né, dentro desse corredor, vamos dizer assim, cara, eles não perceberam ainda que eles são, assim, sumidades, eles são referência no que eles fazem. Só que, assim, eles não são pessoas para gerenciar a equipe, tá? Porque eles cumprem prazo, eles dominam a técnica, né? Eles são pessoas que raramente erram, tá? Mas, assim, quando o gestor, ou mesmo o RH, ou mesmo surge uma oportunidade, cara, esses caras, eles não são lembrados. Eles não são lembrados. Não é porque eles são ruins. Porque, na verdade, tipo, eles têm algumas coisas ali, principalmente no lado pessoal deles, no lado é, humano deles ali. Então, fique claro, o humano aqui eu estou colocando seja nos soft skills e não é no hard skills dele, né? O hard skills aqui é, o hard skills aqui é mais a parte principalmente e é o que você tem na tua universidade, é o que você fez de pós-graduação, é o que você fez de mestrado. Esse você tem muito bem. Eu não estou nem levantando, seja essa bandeira aqui, tá? Eu estou levantando a bandeira do outro lado, que é o soft skills, cara, que é o que você não tem na tua universidade. Então, assim, olha só que interessante aqui, ó. Eu apontei algumas competências técnicas, tá? Que vai sustentar esse teu cargo e vai fazer com que você seja um exímio executor. Não é nem excelente, é um exímio executor, porque você está muitos anos ali, seja sempre entregando muito bem, ó. Você entrega com qualidade, domina as ferramentas, executa o solicitado com excelência, resolve problemas operacionais, é conhecido ali como uma pessoa extremamente, né, técnica, né? Isso é o cara, ele entende no detalhe, gera resultados mensuráveis, tudo isso, olha só que interessante, tudo isso, tá? Quando a gente coloca, ou seja, numa escala de 0 a 10, você é o cara 10. Cara, você é o cara 10. Daí você pensa, tá, mas se eu sou o cara 10, o porquê que eu não subo? Porque aí vem algumas coisas, ó. O valor estratégico percebido que coloca você na mesa de decisão impulsiona a sua carreira, neste ponto, você não gera influência. Porque, ó, as decisões aqui que você tem, que você faz, elas importam vamos ali, ó, para fazer o que você consegue fazer com muita qualidade. Isso você constrói muito bem a tua parte técnica, mas você está esquecendo da reputação. Isso você, na sua entrega, ó, é lembrado quando decisões importam, né? Isso nesse caso, as pessoas estão lembrando de você quando precisa de uma decisão importante aqui, por exemplo,
olha, vamos chamar lá o Adams, vamos chamar o Adams lá porque ele entende muito bem, mas a decisão dele é muito importante uma área estratégica da empresa. Não, se eles não estão te chamando, quer dizer que você é muito bom somente na sua entrega. Porque assim, eles estão vendo que você se fechou num casulo, tá? E você não tem influência dessas escolhas estratégicas, tá, professor? Mas é que, na verdade, eu não subi esse degrau ainda. Eu sou um analista pleno ou mesmo sênior. E é aí que tá, cara. Para as pessoas, né, para as pessoas olharem para você subir, elas têm que tomar decisões. Só que eles vão ser baseados em decisões a partir, seja desses caras que são analistas, desses caras que são coordenadores, gestores, né, diretores e até presidente. Então, cada um do seu nível ali, ele tem que ser uma visão estratégica. Então, se essa pessoa ela não vê que você tem uma estratégia, você não gera valor percebido para a liderança. A tua voz aqui, ela é apagada nas mesas. Então, você não está construindo a tua reputação aqui. Você não está entregando visibilidade. Então, você não tem uma relevância na sua construção. Caraca, mas o que quer dizer isso? Olha só, vou dar um exemplo aqui. Ó. Olha só que interessante que como a gente, às vezes, pisa na bola com a gente mesmo. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é um coordenador de produção, tá? 400 empresas e o cara, né, eu coloquei ele que é um expert, tá? Então, se esse cara é um expert, então a entrega dele aqui, ó, projeto otimizado, né, um OE eficiência, tá? Então, ele alcançou uma eficiência de 8% a mais. Ele também reduziu os tempos de setup em 25%. Cara, é um excelente resultado excelente, dependendo do OE ali. Cara, o cara tá com um OE de 80, né, ele conseguiu mais 8%. Pô, o OE explodiu ali dentro. É um OE muito legal. Mas olha o erro estratégico desse cara. Apresentou os resultados apenas na reunião diária de produção. Hoje a gente vai ver os números no relatório. Cara, olha que loucura. Ele apresentou os resultados apenas na reunião diária. O que ele espera? Uma promoção. E, lógico, aqui, ó, esse foi um erro crítico dele. Porque, na verdade, se ele conseguiu esse resultado, então, peraí, cara, vamos fazer uma apresentação, seja para as equipes, né? Vamos fazer uma reunião com todos juntos, porque você precisa ser visível e não invisível. Porque se você faz somente para um pequeno núcleo, isso é você está se escondendo, isso é você estar carregando o piano ali, você está entregando somente ao que você foi contratado, você não vai ter promoção. Porque a visibilidade é quando as outras pessoas entendem que você é aquela pessoa que traz o resultado, que você é o cara que faz, que você é o cara que entrega. E as outras pessoas têm que ter, seja uma relação, tem que ter uma opinião sobre você. Não é simplesmente de tipo, não, o Adams ali, ele entrega. Ele faz o que é para ele fazer. Não, cara, você tem que criar valor para as suas coisas. E então você tem que sair desse lado invisível. Mas eu tenho vergonha, cara. Então, se você tem vergonha, então não é para você. Não é para você. Já começa aí. Você não tem que ter vergonha, porque é algo. Esse resultado que você conseguiu aqui em cima, tá? Esse resultado é sensacional. É sensacional. Não é qualquer um que entrega o resultado. Então você tem que chamar a atenção, você tem que fazer uma apresentação, chamar todo mundo, gerente, colocar todo mundo na mesa e apresentar o que você fez. Primeiro apresenta o resultado, as pessoas querem saber qual foi o resultado. E depois você explica como que você conseguiu. Então, lição aprendida aqui, ó, resultados técnicos sem visibilidade estratégica é apenas obrigação. Você vai continuar. Seja, se você apresentar somente isso daqui nessa reuniãozinha diária ou mesmo semanal, você vai continuar na mesma posição por 200 milhões de anos. Tá? Outra coisa que a gente tem que entender aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aqui. Ok. Ó, aqui já tem um outro exemplo. Analista, né, sênior. 3 anos de cara, criativo e dedicado.
cara criativo e dedicado, não diz não. Eu já fui esse cara, tá? Eu já fui esse cara, criativo e dedicado. Inventava um monte de coisa, né? Fui expert também, inventava um monte de coisa, né? Entregava, nossa, bonito ali. Mas eu também já fui esse cara que me escondia atrás dos holofotes. E isso é um pecado. Nesse caso aqui, ó, 12% redução, né, de abandono de clientes aqui, tá? Esse cara aqui é bem importante, porque o cara, né, ele está trabalhando principalmente, tá? Isso é, ele reduziu a perda em 12% dos clientes. Isso é, ele conseguiu reter clientes dentro da empresa. E teve uma economia de 2 milhões. Meu, olha, 12%. Depende do que você trabalha, são milhões de clientes. Se você reteve esses clientes comprando de você, você é evidente que trouxe um resultado muito grande para a empresa. Olha o erro. Enviou a proposta completa por e-mail para a diretoria sem aquecer. Isso é o anexo aqui, explica todo o detalhe. Cara, o que o teu gerente, o teu diretor vai fazer? Ele vai pegar aquilo ali, lindo, maravilhoso, e vai reportar, cara. Ele vai fazer uma mega de uma apresentação, porque a equipe dele, né, reteu 12% de cliente, que é o churn ali, e trouxe 2 milhões de resultados, sei lá em quanto tempo. Em pouco tempo ali, né, em algumas ações. Qual que era a expectativa? Ser chamado aqui, e o que foi a realidade? Foi ignorado. Lições boas morrem no caixa de entrada e não tiveram padrinho. Então, nesse caso, proposta arquivada e desmotivada. Estados aqui, ó, desmotivado e arquivado. Qual que é a ideia? Tá? Você precisa ter uma posição aqui, ó, estratégica. Cara, você tem um resultado massa, você tem um resultado bacana, coloca todo mundo na mesa, cara. Coloca todo mundo, bate no peito, mostra o resultado primeiro. Empresa é resultado. Quanto que não economizou, quanto trouxe de faturamento. Mostra o indicador e depois você mostra ali, seja quanto você trouxe, seja para aquele, para essa tua oportunidade aqui, quanto que você trouxe de economia, ou mesmo de resultado. Então, assim, são duas lições que vocês podem perceber que aqui a pessoa meio que, uma ela foi, de, tipo assim, terminei meu trabalho, mandei por e-mail, e o outro aqui, ele está apresentando somente para um ciclo muito pequeno, muito fechado. Então, a gente tem que começar a gerar burburinhos. Você tem que gerar, fazer isso. Você tem que começar a gerar esses burburinhos sobre você, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? O outro lado. Quem constrói posição? A ideia aqui é a posição que você está construindo está relacionado, seja aonde você está e aonde você quer chegar. Aonde você está e o que tem dentro da área que você pode, seja, puxar para você avaliar o indicador ou mesmo o problema que tem na área, gerar um resultado, fazer uma apresentação e fazer com que isso ali seja visto pelas pessoas que precisam. Antes, dentro da indústria, coordenador, agora é gerente, conquista, promoção mais 40% de aumento no salário. Na área de serviço, analista, especialista referência, conquista de consultas diretamente pela diretoria. Né? Então, a diretoria já está consultando esse cara direto. Tecnologia, desenvolvedor sênior. Depois, lá, o cara conseguiu um tech lead estratégica, liderança aqui, ó, de decisões cruciais na empresa. Então, assim, o que esses caras fizeram para eles entregar e em pouco tempo eles subirem? Sabe o que esses caras fizeram? O entregar resultado para eles já era fácil. Eles já estavam pegando. Eles descobriram, ou seja, um bom projeto que tem uma boa referência, conseguiam resultado que isso daí eles já fariam com o pé nas costas, ou mesmo fizeram ali com, né, seja com o time e tudo mais. Ele pegou aquele resultado e apresentou para as pessoas corretas. Ah, mas o cara cresceu em um ano. Sim, a empresa precisa de alguém que cresça em um ano.
rapidinho, porque eles precisam desses caras. Vamos lá. Tem um cara que entrega, que é esse cara que entrega tudo no tempo, no valor, ele entrega o combinado, e tem o cara que entrega 15%, 20%, 30% a mais. Mas não é só entrega, é entregar, e além de entregar isso daqui, é você mostrar como que você está fazendo, ensinar as pessoas, e mostrar que a empresa é dependente de você, independente do seu trabalho, porque você está formando equipes. Então você puxa uma reunião com os seus colegas e entra lá, né, fazendo um compartilhamento com eles. Cara, isso está muito certo, porque vai fazer com que você se torne referência para a própria equipe. O que nos contaram? Olha só. Se eu fizer bem feito, vão me reconhecer naturalmente. Se eu estudar mais e tiver mais títulos, vou crescer na carreira. Isso daqui até me traz uma história, né? E as pessoas, elas tentam ir nessa linha primeiro. Então, o cara, ele se forma e ele começa trabalhando na empresa. Aí a empresa chega e fala para ele assim, veja, Pedro, para você subir de cargo aqui, você tem que fazer uma pós-graduação. Beleza. O Pedro vai lá, fica 2 anos fazendo pós-graduação, terminou. Aí, Pedro, olha só, para você subir de cargo aqui na empresa, você precisa ter um inglês fluente. Beleza. Pedro vai lá, estuda mais uns 3 anos lá, né, e já tem arranha um inglês legal. Isso aqui já foi há 5 anos. Daí o Pedro lá na busca, né? E agora? Agora eu consigo um cargo de coordenação. Aí eles mudam o Pedro para uma outra área. Esse cara é bom, ele entrega. Veja, Pedro, agora que você mudou de área, eu preciso que você seja especialista nessa área. E o Pedro vai lá e corre, não sei o quê. O Pedro meio que se liga e ele fala assim, cara, agora eu vou fazer um mestrado. Né? Então, o Pedro fez mais uns cursos de especialização ali, 1 ano e meio ali, e fez um mestrado. Mestrado em torno de 2 anos e meio, 3 anos. Mais 5 anos. Então, 10 anos, né, ficaram fritando o tal do Pedro. Isso é, existe um reconhecimento, mas ele não é automático, né? Existe um reconhecimento aqui que é de entrega técnica. Ele entrega muito bem. Mas aqui está faltando uma visibilidade e um posicionamento na parte dele pessoal. Pessoal, tá? Porque quando ele entrega essa parte pessoal, vai fazer com que, na verdade, ele não caia nesse ciclo aqui. Olha só. Primeiro passo, você é muito competente. Depois, olha só, você vira referência, né, operacional. Depois, visto como mão na massa. É um cara muito estratégico. E por último, longe da mesa de decisão. Qual que é a armadilha, cara? Quanto mais você resolve, mais te dão para resolver. Isso daqui é isso que eu acabei de falar do Pedro. Pedro tem pós, Pedro tem inglês, uma outra língua, o Pedro já trabalhou em algumas outras áreas, mas o Pedro ainda continua sendo um analista sênior. E aqui tem uma outra armadilha mais complexa ainda. Porque esse cara começou a se tornar muito caro para a empresa. E aqui vou dar um dado para vocês, e acontece isso, pá. Para você que não acha que não é assim, dá uma olhada aí em volta da empresa e você já vai descobrir. A empresa, todo ano, eles precisam demitir. E eles vão demitir 20%, mais ou menos, 20% de todo mundo que está na empresa. E aqui o que eles vão avaliar? Primeiro que eles vão avaliar o cara que entrega acima de 100%. Este cara que está entregando acima de 100%, ele já começa a ser referência, isso é, para aquelas equipes, com projetos legais, faz boas apresentações, o cara tem um bom posicionamento. Esse cara, eles já estão avaliando para ele se tornar até um gestor, mas o cara entrega acima, né, ele não somente entrega o resultado, mas também ele influencia o resultado das equipes como um todo. Esse cara, então, ele já está a própria empresa, independente da quantidade de tempo do cara aqui, tá? A empresa já está avaliando esse cara que se tornar aqui um gestor. Beleza. Daí tem os caras que entregam 100%. É o cara ali que está, seja em torno de 90% a 100%, porque tem ano que, né, depende da meta da empresa ali, o negócio tá russo. Então, o cara ali que está, né, seja de 90% a 100%.
Depois tem os caras, né, em torno ali de o cara que está de 60 a 90 ali, né, que entrega, mas daí tem as dificuldades, né, então tem cara meio que às vezes dá um somebody love, né, esse cara ainda a empresa dá uma segurada. Mas ali embaixo, daí tem o pessoal do 30 até os 60, esses caras aqui são aqueles caras desmotivados, né, são as pessoas ali que a empresa ela já colocou esse cara para uma reciclagem, né? Esse cara, entre aspas, ele já se tornou ali um problema para a empresa, e tem os 20% ali, cara, que a empresa ela vai mandar embora. Mas, professor, vamos lá, olha só, na minha empresa aqui, eles mandaram um cara muito bom embora. Acontece. Porque daí ali você tinha outros problemas comportamentais que esse cara ali já estava muito caro para a empresa e a empresa ela precisa se oxigenar. Então ele vai trocar. Todo ano a empresa vai tirar uma proporção de pessoas e vai colocar outra. Porque aquele cara que está lá na frente, ele precisa ver que está entrando o cara que está com um gás muito grande. E esse cara que está com um gás muito grande, ele não tem a técnica ainda. Ele entrou ali, seja com o que ele aprendeu na universidade, ele não tem a técnica da empresa. Mas e a parte comportamental dele, se ele for um cara bom, é rápido para ele crescer. Em torno de 6 a 8, a 1 ano ali, o cara já vira supervisor, coordenador ali, ou gerente. E eu já vi esses caras acontecerem dentro das empresas. Então, assim, então a empresa ela precisa de oxigênio para fazer com que o cara tá na ponta. Ele veja que tem um cara novo aqui, que é um cara muito pegador, e esse pessoal do meio aqui, né, às vezes esse cara aqui, até que ele se, vamos dizer assim, ele se adequa muito bem nesse povo do meio aqui. E não é errado. O problema é que vai passando o tempo, esses caras que estão ali entregando de 90 a 100, pode ser que se caia ali para os 60, 60, 80, né? Ou mesmo ele caia mais para baixo ali. Daí, com certeza, no momento a empresa vai mandar ele embora. Então, o custo da invisibilidade. Primeiro, você entrega resultado, mas entrega crédito, né? Isso dali se dilui no departamento, ninguém associa ao seu nome. A estagnação, isso é, você chega num teto muito rápido, muito, muito, muito rápido aqui, e você ali vê profissionais com menos técnica, né, em posições que tenham, igual comentei ali, o cara acabou de entrar em 6 meses, o cara virou gestor, e não é porque o cara ele não sabe a parte técnica da empresa, porque o cara tem um bom comportamento ali, isso é, ele tem um comportamento que ele salta aos olhos, né? Ele faz algo que as pessoas não fazem. Às vezes é uma comunicação, uma apresentação, é se portar na frente de um cliente, ou vender muito bem. Eu tenho uns colegas meus que vendem assim, cara, vendas, qualquer posição da empresa é a área mais importante. Vou repetir, vendas é a área mais importante da empresa. Tá? Então, assim, se você pensar em alguma posição, né, eu sou um cara assim, de muita gana mesmo, é vendas, cara. Né? Você vai para lá, não é simples, não é fácil, você tem que ter uma resiliência muito grande, mas vendas faz, assim, a empresa depende de você se você for um cara muito bom. Falta de voz, ó, suas opiniões técnicas são ignoradas, você apenas comunica as decisões estratégicas não tem consultados. E, por último, substituibilidade. Opa, isso daqui é, é quando você vira quase como uma commodity aqui, tá? Então, aqui você tem um diferencial técnico, mas a empresa, ela vai trocar você por um cara muito mais barato. Porque, assim, você mesmo técnico, mesmo você sendo um cara sênior e muito técnico, eu consigo colocar dois, às vezes, caras ali, que substituem você muito bem. Né? Mas eles não vão entregar o que entregar. Isso é por um curto período de tempo. Então, o sistema que vai proteger quem ocupa a posição, né? E não só quem ocupa bem. Isso aqui é bem importante a gente entender. Então, beleza, eu já falei um monte de problema que tem. Mas como é que eu consigo construir? Como que eu consigo construir? Existe um método, tá? Mas isso daqui vai depender muito de cada um, muito de você. Primeiro, olha só, escolher projetos. Ai, meu Deus, mas daí eu vou ter que fazer projetos. É lógico, cara, você vai ter que entregar resultado. Empresa vive de projetos. Mas na minha área não tem projeto? Lógico que tem. Dá uma buscada e você vai ver que tem um monte de projeto. Né? Só que assim, ó,
Que tipo de projeto? Escolher projetos com visibilidade, cara. Não vai pegar um troço aí que tipo, ninguém vê. Fazer um projeto aqui para avaliar quantos e-mails entram aqui no meu. Ninguém está interessado. Para saber quantos e-mails vão entrar aí. Pessoas estão interessadas que você entregue aqui um projeto que dê resultado para a empresa. Então tem que ter, seja uma visibilidade. Ó, projetos interfuncionais com exposição à diretoria. Olha só que interessante. Que, assim, que cause impressão. Esse projeto vai causar uma boa impressão. Então é isso que você tem que ficar, cara. Ação imediata, ó, mapear todos os projetos que você tem dentro da sua área aí, para você pegar um que tenha visibilidade estratégica. Cara, um indicador que você consiga, num primeiro momento, subir alguns pontos. Depois, ó, comunicar o valor, cara. Você precisa comunicar, meu amigo. Daí, ó, você vai fazer o quê? Você vai entregar a parte técnica e também entregar a parte negociável. Você não vai dizer reduzir o setup, você vai dizer que você liderou 180 mil no ano, você vai dizer que a empresa ganhou. E se você também falar que você reduziu o setup, você vai falar quanto de dinheiro que a empresa economizou. A empresa está interessada, vou repetir, em dinheiro. Quanto que você deixa, seja na mesa, e quanto que você, na verdade, faz com que a empresa venda mais. Quanto que você recupera, a empresa já perde 1 milhão. Então, quanto você vai recuperar? Recuperamos 700 mil no primeiro momento. Ação imediata. Escrever seus últimos 3 resultados em linguagem de valor. Que é dinheiro. Dinheiro. Ah, não vejo nenhum. Você vai pensar. Relacionamento certo. Construa pontos com quem decide, não só com quem executa. Aqui, gente, uma parte política da empresa. Vai almoçar com um gerente, vai almoçar com um diretor, um coordenador. Fala com ele, cara, qual o projeto que a gente pode trabalhar aqui? Vamos trabalhar em conjunto. Puxa com ele. Se agarra no gestor, porque assim, ó, uma das coisas que acontece, as pessoas elas têm que ficar um pouco distante do gestor. Não faz isso, cara. Não faz. Ah, mas o meu gestor é um PM, não sei o que lá. É, mas é o teu gestor, cara. Não tá gostando? Sai da empresa. Esse é o único cara que vai poder fazer com que você cresça na empresa. É ele, o RH. Ele fala bem de você para o RH e o RH depois vai buscar, seja algumas vagas para você na empresa. Não gosta do gestor, e já aconteceu comigo eu também, cara, eu odiava o gestor que trabalhou comigo. Era um babaca, meu. Eu nunca trabalhei com uma pessoa tão babaca na vida. Eu saí de lá, cara. Primeiro, na verdade, eu fui demitido, mas eu acabei saindo da empresa. Assim, mas eu não gostava. E eu já tive o outro lado também. Teve um cara que trabalhou assim, um cara que foi um mestre para mim. Eu gostava. Eu levei um feedback muito bom, umas mijadas, né? Levei um feedback muito bom dele. Mas assim, esse cara me ensinou muito na vida. Muito. Uma das coisas que ele me falou é o seguinte: para eu crescer dentro da empresa, eu preciso que você cresça, cara. Então eu preciso que você me empurre para puxar, cara. Construir pontos. Então ele precisa ter em você, seja uma pessoa que vai ajudar ele a crescer dentro da empresa. E é assim que funciona. Então, ó, pega ali um cafezinho, né? É, chama ele. Cara, vamos fazer um projeto aqui pra gente, né? Pra gente, mas pra gente crescer, pra gente apresentar e tudo mais. Então, ó, identifique 3 decisões que você teve ali, né? Que você teve que tomar, é, e busque com o teu gerente aqui, né? Seja boas pessoas na empresa para você se relacionar, para você, seja tomar um café. Pega também. Isso daqui é interessante. Dá para você pegar um diretor ou então um gerente lá de uma outra área, para esse cara ser teu padrinho. Você faz uma reunião, seja mensal ou a cada 3 meses com esse cara, para ele te direcionar na empresa. Então, você tem o gestor e tem um padrinho. Essas 2 pessoas vão fazer com que você suba. Seja a referência, torne-se a pessoa que resolve aquilo que a empresa precisa. Faça lá um pareto e veja o que a empresa precisa. Porque às vezes está resolvendo um monte de BO que a empresa não quer, nem precisa que se resolva agora. Eles têm outros problemas na frente. Ah, mas eu resolvi isso. Você não está nem aí. Precisa, é algo que está muito latente ali. É o que o cliente
desde que o cliente tá batendo na porta ali. Então, assim, uma das coisas que eu comentei ali, você se tornar referência para o teu grupo, ó, lidere grupos de estudos, né? Seja o cara seja o posto de piranga, começa a notar o que você faz, como você resolve. As pessoas vão começar a ver que você é uma pessoa muito mais resolutiva, mas ao mesmo tempo que você ensina, você não só resolve. Naquele negócio, é, a ideia lá, né, de ensine a pescar, né? Não é só comprar varinha, ensine a pescar. Vai junto lá, né? Coloca massinha e tudo mais. Produza um conteúdo de valor sobre temas estratégicos e visibilidade contínua. Tá? Mantenha seu nome, tá, nas conversas certas regularmente. Né? Apresente resultados em fóruns. Cara, quem vai apresentar? Eu vou apresentar. Quem vai fazer o relatório? Eu faço. Quem vai tocar essa reunião? Eu toco. Mas é pro diretor, é pro presidente. Cara, faz antes lá o que você tem que fazer. Faz uma apresentação, ensaia e vai apresentar. São pessoas como a gente. Não tenha medo de gente. Ah, mas o cara é um gerente, é um diretor. Eu falei, não tá ali, cara. Vai na reunião e faça o que você. Porque, assim, ó, uma das coisas que você tem que entender é: você, tecnicamente, sabe de tudo. Os caras, eles não sabem. Eles sabem por cima. Então, quando é algo mais técnico, você sabe. Então, vai lá e presente com o seu nome, com o que você fez, né? Então, construa isso dali todo dia, né? Se mostrando em plano, cara. Ó, isso aqui é bacana. Ó, o plano que você tem que fazer. Ó. Primeira semana, diagnóstico. Entenda o jogo. Qual a estratégia? Identifique 3 primeiros decisores da sua área, mapeie quais são os melhores projetos na sua área ali, e liste os últimos 5 entregas que geraram valor. Então, aqui é um mapa de influência, para você entender o que gera valor, o que o diretor pergunta, o que o gerente pergunta, o que o coordenador pergunta. Então, mapeie isso nele. Daí você, lógico, vai direcionar o que o cara está perguntando. Começa a ver o que o cara mais pergunta. Ah, é esse indicador? Então, como eu trago o resultado para esse indicador? Como que eu controlo esse indicador? Segunda semana, movimento de visibilidade. Ó, coloque seu nome em circulação. Apresente um resultado recente em fóruns gerenciais. Publique um case interno ou e-mail na internet. E agende um café conversa com um decisor-chave. Isso que é legal. E as pessoas vão falar assim, quanto menos falar de mim é melhor. Não, cara, você vai ser esquecido. Você, além de ser esquecido, você vai ser colocado de lado. E você vai cair naqueles 20% que a empresa vai demitir porque ela precisa se oxigenar, por melhor que você entregue. Porque o cara ele vai fazer assim, ó. Manda esse cara embora. Esse cara não vejo entrega nenhuma dele. Ele só faz o que ele foi contratado. E às vezes nem o que ele foi contratado. Construa pontes. Né? Semana 3. Amplie sua rede de influências. Participe de reuniões fora da sua área. Mas eu não fui convidado. Fala que você tem interesse naquela área, fala que você tem um objetivo, fala que você tem algo em cima daquela área. Não seja um enxerido, tá? Isso é bem importante. Não se meta onde você não é chamado. Mas, quando você tiver alguma oportunidade, vá, apresente ou mesmo escute. Escute muito mais. E traga, seja para aquela reunião, seja palavras de agregamento, traga para aquela reunião insights legais. Olha, na minha área fiz isso pensado. Ofereça ajuda, ofereça para trabalhar em um projeto, conecte-se com pessoas importantes dentro dessas áreas ali, que são fora do seu. Para que isso? Você está criando relacionamento externo. Porque essas pessoas, quem decide quem vai crescer na empresa, não é um gestor RH, são várias pessoas. Seu nome é colocado na mesa e você conhece, não conhece o Adams, Adams conhece. Cara, o Adams é bom, ele entrega, o Adams é bom, ele entrega, o Adams é bom, ele entrega, o Adams, putz, o cara que sempre está, seja, participando das reuniões, mesmo que ele não é chamado, ele está lá, ele nos ajuda, ele dá apoio, ele gera valor, né? Ele faz o lado dele, mas ao mesmo tempo ele ajuda os colegas. Pô, mas é muita coisa. A vida como ela é. Bem-vindo ao mundo. Posicionamento de referência. Torne-se a pessoa consultada. Uma pessoa consultada é uma pessoa que gera dentro da empresa, seja uma certa aura, que é uma pessoa que acerta muito mais do que é. Então, lidera discussões,
cria conteúdos e posiciona-se em decisões. Então, olha só, nas 4 semanas, mapa de influência, apresentações feitas, novas conexões e reputação iniciada. Vai construindo isso daí, cara, toda semana. Você não precisa daqui uns 6 meses. Isso daqui é diário. É diário. Vamos lá. Próximos passos em cima dos 5 pilares ali. Ó. Então, visibilidade, tá? Plano de 30 dias, tá? Template comunicativos, mapa de influência, que é os workshops aqui, e, lógico, o checklist das ações. O que a gente vai ver na segunda e na terceira aula? Isso é bem importante. Ó. Como escolher projetos que geram posicionamento, frameworks de escolhas, como dizer não sem queimar pontos, e 3 tipos de projetos aceleradores. Daí, na terceira aula, transformando entregas em reconhecimento, tá? Aí, ó, técnicas de comunicação estratégica, reputação intencional e evitando os erros. Beleza? Então, assim, em cima disso que a gente está falando, tá? Que é bem importante. Aqui. Olá, bem-vindo. Em cima disso que a gente criou aqui, que é bem importante, então a ideia é que você junta todos esses pilares que eu passei para você, e você vai construindo essa tua posição estratégica aqui. Por que construir essa tua posição estratégica? Porque isso daqui vai fazer com que você ganhe credibilidade, gere valor, aquilo que a gente estava comentando antes ali. Então, isso daqui, assim, dentro de empresa, poucas coisas são sorte, tá? Eu tive a sorte de trabalhar com uma pessoa ABCD. Beleza, isso é sorte mesmo, tá? Porque você cai em uma área lá e a pessoa é legal, né? A equipe é legal e tudo mais, isso é sorte. Mas nem sempre, né, você vai estar numa equipe assim, ou mesmo dentro de equipes, né, ou mesmo você tem um gestor ali que ele é super legal. A maioria das vezes ali, todo mundo está pensando no seu quadradinho, seja seu colega de trabalho, seu chefe, todo mundo. Então, é tudo uma questão de escolha que depois vira decisão. Tudo é uma questão de escolha. Cara, você vai ter que levantar, chegar na empresa e fazer o negócio acontecer. Isso é uma decisão. Em cima do que você está fazendo, então não faz sentido você ficar ali chorando as pitangas para outras pessoas, ou mesmo para sua família. Não, faça o negócio acontecer por você. Comece, né? Busque aquilo que eu coloquei ali em cima, comece a fazer pontes, mude, seja a tua comunicação, comece a entrar mais em projetos, busque projetos que tragam valor, né, monetário, valor realmente perceptível para as equipes e para a empresa. Assim, as pessoas, elas precisam criar uma opinião sobre você. E essa opinião não pode ser a opinião que você é uma pessoa que não faz, que você é uma pessoa introvertida. Pelo contrário. Você, na verdade, tem que ser esse outro cara que tipo, gere, seja, uma posição, né, que é de destaque, que é de performance, que você está entregando ali, seja relacionamento, referência, comunicação, né, que você está, seja, entregando o resultado para a empresa, que geram valores, e não são valores monetários, mas são valores que fazem que as equipes entreguem resultado à empresa. Tá? Dito isso, tá, eu acho que a gente tem ali, como eu passei para vocês, aquela etapa das semanas ali, você tem um passo a passo ali, que é bem legal, tá? Convido vocês a entrarem nas redes sociais, né, YouTube, WhatsApp principalmente, porque aqui dentro do WhatsApp ele tem o grupo VIP, e eu fico postando ali, seja, vários conteúdos relacionados ao que a gente está falando aqui, tá? Então, tem ali também o material, tem o PDF que eu posto lá, e lógico, as outras redes sociais aqui são complementos para você nos acompanhar aqui, nesta caminhada, nesta evolução aqui, ou seja, esta pílula, esse nosso aperfeiçoamento, beleza? Pessoal, agradeço muito vocês, tá? Que vocês tenham um excelente dia e vamos à próxima aula agora, né? Começar a preparar essa aula semana para que a próxima aula também seja bem, lógico, ela vai estar vinculada ao que a gente começou hoje, porque são 3 aulas, mas ela tem que estar também bem direcionadas à sua necessidade, né?
seja um crescimento profissional, utilização do que você já fez ao longo do tempo, igual eu estava comentando antes ali. Cara, você já fez um monte de formações. Então, as formações você já tem. Então, você precisa colocar isso ali, seja em trabalho, né? Você precisa colocar isso ali que as pessoas percebam. Então, você vai fazer que as pessoas olhem você, né, de uma maneira muito mais visível, sair da invisibilidade e se tornar mais visível, né? Ter um posicionamento muito mais, né, diretivo, é, muito mais assertivo dentro da empresa. Beleza? Até mais, grande abraço.